Olá, nessa palestra vamos expor sobre como atender e registrar pacientes sem documento. Para o desenvolvimento do tema que nos coube, faz-se necessária a pequena digressão teórica, na qual discorreremos sobre dois elementos conceituais: princípio da presunção de boa-fé e conceito de justa causa. Segundo um dos critérios de classificação da natureza das normas jurídicas, essas podem ser vinculantes ou principiológicas. As normas vinculantes obrigam ou proíbem condutas bem definidas. As normas principiológicas, embora em si não tenham valor vinculante no sentido de que não definem condutas que são obrigatórias ou vedadas, funcionam como balizas que necessariamente serão observadas na elaboração das leis. Boa parte dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal é principiológica. A exemplo: 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. É importante ressaltar que, embora tenhamos usado a expressão normas principiológicas, princípios não necessariamente são expressos mediante normas, sejam constitucionais, sejam infraconstitucionais. Podem-se fazer presentes como valor axiológico sem estarem positivados numa norma. Segundo o professor Miguel Reale, aspas, os princípios são certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber. Essas demais asserções a que se refere o professor e filósofo também se dão no âmbito jurídico. A conclusão é que o princípio não precisa estar positivado sob forma de dispositivo legal para ser obedecido como tal, mesmo na elaboração de normas ou definição de condutas com implicações jurídicas. A importância dessas considerações é que nossa linha de pensamento será desenvolvida, em parte, com base em princípios e normas principiológicas, embora não apenas. Um segundo conceito introdutório é o de justa causa, que é definido no parágrafo 1º do artigo 223 do Código de Processo Civil. Aspas, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Ressaltamos que o termo não tem, no contexto dessa exposição, a conotação restrita que lhe confere a legislação trabalhista. Em termos doutrinários e mais amplos do que o acima citado, devemos observar a definição que lhe dá o professor Genival Veloso França. Aspas, por justa causa, entende-se o interesse de ordem moral ou social que autorize o não cumprimento de uma norma, contanto que os motivos apresentados sejam, na verdade, justificadores de tal violação. De início, ressalte-se o fundamento na ordem moral e social e não na lei, tanto que autoriza o não cumprimento de uma norma nos dizeres de Veloso França, bem como a discricionariedade, uma vez que fica a critério do agente decidir se os motivos justificam ou não a conduta tomada. Desses dois elementos surge claramente, por sua vez, o caráter de imprecisão, vez que normas morais e sociais não são elementos claros e precisos por sua própria natureza, tanto quanto não o é a capacidade de julgar do ser humano, inarredavelmente imersa em subjetividade. Retomando então a questão dos princípios, evocamos o princípio da presunção de boa-fé como um dos marcos a balizar as considerações deste texto. Este princípio é um dos fundamentos do tema repetitivo 243 do Superior Tribunal de Justiça. Tema repetitivo ou recurso repetitivo, tratado na subseção 2 do capítulo 6 do Código de Processo Civil, denominada do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, é definido no caput do artigo 1036, aspas, multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito. Na ementa do recurso especial 956943, originário do Paraná, julgado em 2014, integrante do grupo de recursos repetitivos do tema 243, consta no item 1.3 a seguinte redação: a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia. A boa-fé se presume, a má-fé se prova. Adiantamos, por motivos que ficarão claros no transcorrer do texto, parte do artigo 113 e do caput do artigo 185 do Código Civil Brasileiro. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve-lhe atribuir o sentido que, e aí, inciso 3º, corresponder à boa-fé. Artigo 185 do mesmo Código, aspas, aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior,
fecha aspas, ressaltando que o título anterior a que se refere o dispositivo é exatamente o que inclui o artigo 113. Neste ponto, é necessário esclarecer que o atendimento médico e atividades correlatas, quais sejam a emissão de atestado ou receita, são atos humanos que podem tornar-se fatos jurídicos e, portanto, revestirem-se da natureza de atos jurídicos, podendo constituir desde infrações administrativas, tal como emitir receita sem atender às normas que regulamentam a matéria, ou mesmo infrações na área judicial, civil e penal, como o caso de erro médico ou emissão de falso atestado. Daí a relevância para esta discussão do artigo 185 do Código Civil. Encerrando essa parte introdutória relativa ao princípio de presunção de boa-fé, é interessante notar que o Conselho Federal de Medicina, ao definir ato médico, Resolução 1627 de 2001, estabelece de modo mais ou menos explícito alguns conceitos com relevância para esta exposição. Vejamos o texto que se encontra na página 4 do documento. Aspas. Ato médico ou ato profissional de médico, que também pode ser denominado procedimento médico ou procedimento técnico específico de profissional da medicina, é a ação ou o procedimento profissional praticado por um médico com os objetivos gerais de prestar assistência médica, investigar as enfermidades ou a condição de enfermo ou ensinar disciplinas médicas. Como prática clínica, é sempre exercido em favor de paciente que lhe solicitou ajuda ou está evidente que dela necessita, mediante contrato implícito ou explícito, utilizando os recursos disponíveis nos limites da previsão legal, da codificação ética, da possibilidade técnico-científica, da moralidade, da cultura e da vontade do paciente. Essa ação ou procedimento deve estar voltada para o incremento do bem-estar das pessoas, a profilaxia ou o prognóstico das enfermidades, a terapêutica ou a reabilitação de enfermos, fecha aspas. E como consequência dessa definição, afirma, aspas, o ato médico deve ser exercido sempre com boa fé e em benefício de quem dele necessita, de preferência quando este expressa o desejo de ser atendido e cuidado, e consente nas medidas diagnósticas e terapêuticas que devem ser tomadas. Esses dizeres nos remetem tanto ao princípio da presunção de boa-fé, quanto ao segundo conceito, o de justa causa ou motivo justo. Estes expressos na referência à utilização dos recursos disponíveis, previsão legal e possibilidades técnico-científicas. O conceito de justa causa, sob denominação motivo justo, aparece em 3 artigos do Código de Ética Médica, nenhum deles relacionados diretamente ao tema desta exposição, devendo-se, entretanto, ressalvar o artigo 17 por motivos que serão expostos oportunamente. Feito este introito teórico, vejamos mais 2 conceitos da área médica que também interessam a presente exposição: receita médica e atestado médico. Receita médica não possui definição nem regulamentação específica no âmbito do sistema conselhal médico, tampouco é tratado como um tema próprio, merecedor de normalização na esfera do direito. Uma definição simples e pertinente é dada no artigo 1º da Portaria 344, de 98, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Aspas. Prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, quer seja de formulação magistral ou de produto industrializado. Fecha aspas. Essa portaria trata, conforme sua ementa, do, aspas, regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, e será reabordada à frente nesse texto. Atestado médico é definido pelo professor Genival Veloso França como, aspas, o documento que tem por objetivo firmar a veracidade de um fato ou a existência de determinado estado, ocorrência ou obrigação. É um instrumento destinado a reproduzir com idoneidade uma específica manifestação do pensamento médico. E ainda do mesmo autor, aspas, o atestado ou certificado médico, portanto, é uma declaração por escrito de uma dedução médica e de suas possíveis consequências. Tem a finalidade de resumir de forma objetiva e singela o que resultou do exame feito em um paciente, sua doença ou sua sanidade, e as consequências mais imediatas. É assim um documento particular, elaborado sem compromisso prévio e independente de compromisso legal, fornecido por qualquer médico que esteja no exercício regular de sua profissão. Desta forma, tem unicamente o propósito de sugerir um estado de sanidade ou de doença, anterior ou atual,
para fins de licença, dispensa ou justificativa de faltas aos serviços, entre outros. Diversamente da receita médica, o atestado é regulamentado por norma específica do CFM, a Resolução 1658 de 2002, que será abordada oportunamente. Estabelecidos os pressupostos teóricos, conceituais e regulatórios, passemos à discussão do tema desta exposição. De início, insta evocar o fato de que o médico, na sua atividade de atendimento, está exercendo regularmente sua profissão, cumprindo escala de serviço previamente estabelecida. Pretendemos com essa observação registrar que o fato de se tratar de atividade regular em horário pré-estabelecido afasta por si só qualquer suspeita de atividade ilícita e reforça amplamente a presunção de boa-fé e veracidade dos atos médicos, qualidades implícitas aos atos da vida civil, conforme explanado acima. Princípio da presunção de boa-fé, artigo 185 do Código Civil. Complementarmente, revela registrar que o princípio da boa-fé vale também para o paciente e seu acompanhante, os quais, até prova em contrário, não estão mentindo nem agindo fraudulentamente. Por outro lado, ao ser recebido numa unidade de atendimento, seja privada ou principalmente pública, onde se dão com certeza a maioria, se não a totalidade dos casos de pessoas sem identificação, o paciente fará um registro de atendimento que receberá um número e será entrevistado, pelo menos deve ser, em algum momento pelo serviço social da instituição. Esses demais profissionais presentes na unidade, também cumprindo escala de serviço pré-estabelecida, reforçam mais ainda a natureza lícita da situação como um todo. Vejamos então mais detalhadamente as situações que se apresentam, começando pela emissão de receita, ressaltando que consideraremos neste primeiro momento pacientes conscientes, independentemente de a unidade de atendimento ser ambulatorial ou destinada ao atendimento de emergência. Por tudo o que foi dito, estando alguém sem documento ou com documento sem foto, em princípio não haverá motivos que impeçam que o médico emita uma receita ao final da consulta, lembrando-se que o próprio atendimento médico se faz com fundamento nos princípios acima expostos. Neste caso, entretanto, devemos discriminar entre receita simples para medicação não controlada e receita para medicação controlada. Para o primeiro tipo, como afirmado acima, não há regulamentação normativa em nenhum âmbito da administração e, no nosso entendimento, não há nenhum óbice quanto à não identificação precisa do paciente. O médico lançará na receita os dados do prontuário médico, que inclui o nome, uma vez que o paciente está consciente, devendo, por sugestão deste expositor, lançar o número de registro do atendimento, já que este também goza de presunção de boa-fé. A questão se torna problemática no que respeita ao medicamento de uso controlado. Há duas normas infralegais relativas a este tipo de medicamento. A já citada portaria número 344 de 98, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, referente a substâncias sujeitas a controle especial. E a resolução Anvisa RDC número 44 de 2010, referente a antibióticos. A primeira engloba, numa classificação de A a F, com subtipos distribuídos por vários anexos, entorpecentes, psicotrópicos, retinoides, imunossupressores, antirretrovirais, precursores e insumos e drogas de uso proscrito no Brasil. No capítulo 5, denominado da prescrição, na rubrica da notificação de receita, a alínea D do artigo 36 exige como identificação do usuário, nome e endereço completo do paciente e, como identificação do comprador, nome e número de documento, além de endereço completo e telefone. No mesmo capítulo, sob a rubrica da receita, que não é o mesmo que notificação de receita, a alínea B do artigo 55 tem redação idêntica à alínea D do artigo 36. Não há o correspondente à alínea I. A natureza dos dois dispositivos, numa primeira visão, torna impossível a prescrição de receitas a pacientes sem identificação. Mas aqui valem algumas considerações. A primeira é que, sendo possível a aquisição por terceiros, como se deduz do texto da linha I, a questão seria superada estando este terceiro plenamente identificado. Mas, mais do que isso, para pacientes ambulatoriais, a questão da identificação deve ser temporária e circunstancial, ou seja, ele se apresentará na farmácia com seu documento e a questão, na verdade, passa a inexistir. Ainda a guisa de consideração, o parágrafo 6º do artigo 35 estabelece que a notificação de receita não será exigida para pacientes internados e a dispensação se fará, aspas, mediante receita ou outro documento equivalente, fecha aspas, inclusive, aspas, prescrição diária de medicamento, fecha aspas. No nosso entendimento, então, não incide qualquer óbice estando o paciente internado, mesmo que inconsciente. Vejamos agora a resolução RDC número 44 de 2010 da Anvisa, referente a antibióticos.
antibióticos. Essa norma reproduz de modo idêntico os dispositivos listados acima, da Portaria 344 do Ministério da Saúde. Os incisos 3 e 4 do artigo 3º exigem, respectivamente, identificação do usuário, pelo nome completo, e identificação do comprador, com o nome completo, número do documento, endereço completo e telefone. Em princípio, portanto, todas as observações feitas para a Portaria 344 valem para este documento legal. Conforme apontado acima, o atestado médico é regulamentado pela Resolução CFM 1658 de 2002. Para os propósitos desta exposição, interessa o artigo 4º, caput e parágrafo 2º. Artigo 4º. É obrigatória aos médicos a exigência de prova de identidade aos interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo assuntos de saúde e doença. Parágrafo 2º. Os principais dados da prova de identidade deverão obrigatoriamente constar dos referidos atestados. O dispositivo é determinante no sentido de que a prova de identidade é obrigatória e ainda exige que o médico faça constar no documento as provas de identidade, entenda-se, cite o número e a natureza do documento. Neste ponto, evocamos o supracitado artigo 17 do Código de Ética Médica, cujo teor é, aspas, é vedado ao médico deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado. Fecha aspas. E concluímos que eventual desrespeito à Resolução 1658 de 2002 poderá ser justificada pela situação de fato, nos termos do artigo 17 do Código de Ética Médica, devendo o médico apenas acautelar-se em função das implicações na esfera judicial, uma vez que o atestado é um documento que cria direitos para o beneficiário e ainda contra terceiros, empregador, previdência, administração pública, etc. Terminada a exposição teórica, passemos a responder às perguntas que nos foram apresentadas, tendo como elemento de fundo o princípio da boa-fé e o conceito de motivo justo. Atendimento eletivo. Paciente vem para atendimento sem documento. Como fazer? Resposta. Feito o registro do paciente, pode-se utilizar o número desse registro como meio de identificá-lo, como se fosse um número de documento. Além disso, pode ser colhida a impressão digital de pelo menos um dedo, medida simples que se faz com relativa frequência no âmbito de perícias, por exemplo. Com tais dados, receitas simples podem ser passadas sem problemas e, no nosso entendimento, mesmo atestados, desde que seja incluído o número de registro do atendimento. Além disso, deve o médico informar no impresso que o médico não apresentou o documento e que os dados pessoais foram informados por ele. Quanto à receita de substâncias controladas, esse expediente não se aplicaria ao paciente em função da necessidade de escrituração, que é a notificação de receita. Mas, em tese, pelo menos, seria resolvida se o comprador se identificasse nos termos da alínea I do artigo 36 da Portaria 344 de 98 e inciso 4º do artigo 3º da RDC 44 de 2010. Atendimento em caráter de urgência. Paciente consciente com ou sem acompanhante, é indiferente. Valem as mesmas observações da questão anterior, aduzindo-se ainda que o fato da urgência torna o atendimento imperativo e cria naturalmente situações nas quais se verifica a justa causa. Paciente inconsciente sem acompanhante. A resposta, no caso, é dada mais com base em nossa experiência de médico do que com base em normas. São registrados como desconhecido e utilizada a inicial DESC enquanto o paciente estiver internado. Enquanto o paciente estiver internado, não haverá nenhum problema quanto à medicação em face do que dispõe o parágrafo 6º do artigo 35 da Portaria 344 acima citado, aplicando-se este mesmo dispositivo, por analogia, no âmbito da RDC número 44 de 2010, antibióticos. Quando da alta, as medidas dependerão em ampla escala do estado sequelar e do destino, se para casa ou instituição de cuidados crônicos, e se acompanhado de familiar ou não, e pressupõe sempre esforço do serviço social em identificá-lo e contatar os familiares. Na hipótese de irem para casa, certamente terão sido identificados e serão acompanhados de familiares. E na hipótese de transferência para o hospital de cuidados crônicos, com ou sem identificação, vale o parágrafo 6º do artigo 35 acima citado. Paciente inconsciente com acompanhante. Valem as observações para pacientes conscientes, uma vez que o acompanhante suprirá as informações e a ele se aplicará a presunção de boa-fé. Antes de terminar, impõem-se algumas considerações finais. Medidas tomadas preventivamente e com caráter coletivo têm o condão de fortalecer as garantias dos agentes e instituições. Nesse sentido, justificam-se as observações que seguem. A primeira é que é indispensável, nas situações discutidas nesta exposição, a existência
agência de serviço social ativo, o qual se empenhará em estabelecer a identidade da pessoa, bem como identificar familiares. No que respeita especificamente ao âmbito ético, existe a possibilidade de utilização do sistema de processo consulta ao CFM ou conselhos regionais. O processo consulta gera um parecer que orienta os profissionais a como atuar em situações que fogem ao padrão. A questão é a relativa morosidade do procedimento, o que o torna impróprio para respostas rápidas. Na esfera judicial administrativa, é recomendável a regulamentação normativa em nível infralegal, resolução, portaria, decreto, de situações específicas. Ainda à guisa de considerações, deve-se lembrar que a maior defesa do médico está num prontuário bem feito, entendendo-se no âmbito desta exposição que, além das anotações habituais, devem constar as circunstâncias excepcionais relativas à precária identificação do paciente. Esta observação vale também para os documentos, receita e atestado. Todas essas medidas reforçam a garantia dos agentes e instituições. Por último, insta registrar que este expositor realizou, em última análise, um exercício de exegese doutrinária. A exegese doutrinária contrapõe-se às exegeses autêntica e judicial, correspondentes, respectivamente, à do legislador e à do julgador. Significa que a interpretação doutrinária deve sempre ser recebida com cautela, uma vez que quem dá a palavra final sobre o sentido da norma é o julgador, conselho profissional e poder judiciário, dependendo das circunstâncias. Daí a importância das medidas sugeridas neste final. Muito obrigado.